Olá, meus amigos, como é que vai? Quanto tempo? Eu tenho postado no outro canal de perfumaria e cultura perfumística, o Cheirinho no Cangote, e o vídeo interior tá parado. Hoje eu decidi trazer um vídeo por conta de uma coisa que fiquei martelando na cabeça e eu gostaria de fazer um teste. Eu faço esse vídeo aqui basicamente sem roteiro para falar de uma questão e vamos ver como é que vocês interagem com isso aqui. Eu recebi no meu inbox no Instagram uma postagem de um perfil que é meio melancólico, meio poético. Esse perfil aqui, Daily Art Treasures. Uma sequência de fotos, título Lost in Love, Art and Literature, de casais vivendo momentos mais ou menos poéticos. Algumas fotos parecem que são fotos, por assim dizer, armadas, né? Fotos montadas para descrever uma cena intencionalmente, mas outras fotos, feito esta aqui e feito essa primeira, parecem que são um pouco mais naturais. Principalmente essa. Essa aqui não me parece ser uma foto, entre aspas, forjada, uma foto combinada, mas uma foto numa cena natural. Essa aqui também. Essa, evidentemente, também. Isso aqui parece até uma cena de um filme. E essa aqui me parece que é uma foto natural. Casais admirando arte. E o que é que isso chamou minha atenção? Por quê? Eu tenho uma teoria, e agora é um papo de boteco. É um papo que eu teria com alguns amigos numa mesa de bar. E não esperem nada, não esperem na minha fala, nesse momento, um rigor técnico. Não esperem na minha fala um rigor científico, filosófico. Não, eu simplesmente vou falar uma impressão que eu tenho dentro do meu coração. Uma impressão que eu observo com base nas experiências que eu já tive e nas coisas que eu conheço a respeito da vida de outras pessoas e da minha própria observação. A minha teoria é o seguinte, é polêmica. A primeira coisa é que nós não vivemos numa civilização. O Brasil não é uma civilização. O Brasil é um país assim completamente incivilizado em muitos aspectos. Então, só é possível você ter um relacionamento amoroso que tenha mais ou menos uma feição feito essa das fotos que nós vimos, para além da idealização romântica, mas um relacionamento saudável que tenha dentro de si e ao redor dele gire muita arte, gire poesia, gire literatura, um relacionamento que tenha como um elemento integrador e um elemento da rotina, e principalmente isso, rotina, ao redor da rotina desse relacionamento tenha a interação com a arte, com cultura de boa qualidade, só é possível a gente ter um relacionamento desse num lugar civilizado. Por quê? Um relacionamento desse necessita que nós tenhamos cidades dentro das quais seja possível viver de uma maneira propriamente civilizada. E a partir disso eu posso dizer uma coisa também, que algumas pessoas talvez não entendam. No Brasil é impossível você ser um flaneur. Não tem como você ser um flaneur no Brasil. Mas de modo geral, tirando a parte melancólica do flaneur, o brasileiro não sabe o que é você viver numa cidade que seja amigável para você caminhar. Como é que você tem um relacionamento desse numa cidade que não tem museu, numa cidade onde não tem teatro, numa cidade... A maioria das nossas cidades, ela só tem a oferecer boteco e restaurante, para você ter uma ideia. A maioria esmagadora das nossas cidades não oferece uma praça decente para você estar. E a maioria das nossas cidades são lugares muito feios. O Brasil carece
de cidades que tenham uma paisagem minimamente decente, que não agrida nossos olhos, que não agrida a nossa vista. Andar no Brasil, tem cidade que é impossível você caminhar, não tem como você caminhar. Por exemplo, Recife. Não tem como você caminhar em Recife. Aqui, por isso que eu digo, não dá para você ser um flaneur no Brasil. Ou você é assaltado, ou você não tem simplesmente condições físicas, geográficas de caminhar pela cidade. Isso é uma das coisas que eu mais sinto falta da Argentina. Isso eu tenho uma saudade, assim, isso é a coisa que mais me dói. É caminhar por uma cidade que não agride a minha vista e que eu posso simplesmente caminhar. Os casais brasileiros, a sua maioria não sabe o que é você ter um programa a dois de simplesmente caminhar pela cidade, parar numa praça, estar na praça, vendo o tempo passar, sentindo a cidade, tentando descobrir as suas esquinas, os seus lugares escondidos, os seus lugares de convivência urbana. As cidades brasileiras elas não são convidativas para uma descoberta. Além delas serem feias, são violentas, são perigosas. Na maioria esmagadora das cidades brasileiras você não tem condição de ir para um museu, ver uma exposição. É lugar que não oferece arte, não oferece acolhimento. Então, é muito difícil você ter um relacionamento saudável, um relacionamento amoroso e até um relacionamento também de amizade, quando a cidade é hostil e você não vê razão ou você não tem estímulos para sair de casa. Porque numa situação dessa, o próprio ato de você sair de casa, o próprio ato de você estar na cidade, é um ato de agressão para si próprio. Estar na cidade é um motivo de enfado, é um motivo de aborrecimento e muitas vezes um motivo de tristeza. Praticamente todos os dias, quando eu saio de casa, aqui no Brasil, todos os dias, quando eu saio de casa, eu encontro dezenas de razões que me fazem me arrepender de ter saído de casa, que me fazem lamentar. Assim, nossa, eu gostaria de estar em casa, mas infelizmente eu estou aqui na rua. Todos os dias. Por isso, assim, que eu digo, viver no Brasil é muito cansativo, mas também é depressivo. O Brasil, ele mata você aos poucos. A nossa qualidade urbana. E isso é uma coisa que vem se desenhando já há bastante tempo. Tem muitos textos do Gilberto Freire, textos que ele escreveu para jornal, onde ele já pincelava sobre essas questões. Problemas de mobilidade urbana, problemas de arquitetura urbana, problemas relacionados a uma arquitetura que não é integradora. Ele falava mais ou menos nesses termos. E hoje nós temos também essa arquitetura que agride a vista. As cidades são muito feias. E isso é uma coisa que causa também tristeza na gente que tem que caminhar por esses cenários. E por isso que não tem como você ser um flaneur. Imagina você ser um flaneur num lugar desse. Então, num ambiente desse, numa cidade tão incivilizada feito essa, que é a cidade brasileira, tão violenta, tão grotesca, tão desorganizada, tão desestruturada, que não oferece esse tipo de possibilidade para um encontro. Como é que você vai ter um relacionamento dentro do qual você vai poder florear a tua relação a dois com esse tipo de beleza? É muito difícil. Vai ter que viver o casal enfurnado em casa. Né? O casal vai ter que construir uma biblioteca, vai estudar junto, vai ver coisas na internet que de alguma maneira tentem suprir isso. Né? Mas basicamente as relações brasileiras são regadas a balada, barzinho, boteco. Né? Isso é uma coisa que eu também digo, por parte pela minha própria biografia, mas também pelo relato que eu leio, pelos relatos que eu leio, de muitos seguidores que eu tenho, que retratam uma insatisfação muito parecida com essa. E a vida do brasileiro, ela acaba sendo basicamente uma vida limitada a sair de casa nas situações necessárias, somente necessárias.
A rua passa a ser somente um instrumento pelo qual você utiliza para chegar a algum lugar e fazer determinada atividade. Mas a rua em si, ela perde a sua personalidade e a razão de ser. Nesse sentido, a gente volta a viver uma coisa mais ou menos parecida com a situação que havia no Brasil colonial. Na época do Brasil colonial, a rua ela existia simplesmente como um local pelo qual você passava para chegar num outro lugar. Você saía de uma casa grande para você ir para outra casa grande. Depois, com a chegada da família real, a gente começa a ter um certo protagonismo, uma certa personalidade na rua brasileira. Aí começa a surgir a praça. A rua passa a ser um lugar de convívio social, onde as pessoas saíam para se encontrar na rua. Isso no Brasil está deixando de existir. Eu falo isso dentro no sentido figurado, não é no sentido literal, lógico. Mas acho que você entende o que eu quero dizer. O fato de você ir à rua e você estar na rua no Brasil é algo que traz muito mais sofrimento do que encontro. Era sobre essas questões que eu gostaria de falar, de expressar um pensamento que eu tenho. O futuro desse canal aqui do Vídeo Interior, eu sinceramente não sei qual será. Não sei se eu vou continuar postando, não sei se eu vou manter esse canal. Mas talvez de tempos em tempos eu apareça com alguma coisa. O tempo dirá. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e venha me visitar no canal Cheio no Cangote para a gente falar de perfumes. Valeu!